Shalom, shalom, Igreja do Avivamento! Hoje vai ser um dia muito especial. Esse vídeo vai ser muito legal, porque hoje nós vamos ter uma convidada que vai estar falando aqui um pouquinho do testemunho dela, de como, através da minha vida, ela conheceu Jesus. E eu vou chamar logo, sem mais delongas, e é a minha irmã, que eu amo de coração. Andrea, seja bem-vinda. Olá, tudo Aparece aqui para o bem? nosso público te Olá! conhecer. Seja bem-vinda, meu Ai, obrigada amor. pelo Minha convite, é irmã uma honra querida. estar aqui neste Obrigada. canal maravilhoso. Deixa Deus te usar. Amém, Senhor. Amém. Eis-me aqui, Pai. Então, vai logo se apresentando, vai logo falando como é que foi essa conexão, porque o Senhor ele faz Foi conexão do do céu, céu. né? Então, meu nome me chamo Andrea, somos amigas há 6 anos. Amiga não. Irmãs Irmãs, em Cristo exatamente, em Jesus. Cristo Jesus, é verdade. Somos irmãs há 6 anos. E nós nos conhecemos de uma forma bem diferente. Bem diferente. Nós nos conhecemos na maternidade. Eu estava grávida e ela tinha acabado de ter a neném dela, a Alice. Nós dividimos o mesmo quarto. E ela sempre teve uma facilidade muito grande para falar de Jesus, do amor de Jesus. E ela começou a evangelizar ali no quarto da maternidade, anestesiada praticamente. Eu ainda Ali. sob efeito de medicamentos. Isso. Mas me conta um pouquinho, assim, vamos começar assim um pouquinho. Eu cheguei para ter a Alice, nós ficamos no mesmo quarto e a Andrea estava hospitalizada porque ela estava com uma gravidez De alto risco. de alto risco de mais ou menos quantas semanas ali? 30 semanas. 30 semanas. E como é que era essa gravidez, essa gestação? Por que tu estava hospitalizada? O que aconteceu? Então, Era teu primeiro bebê? era o meu primeiro bebê, meu nome é Miguel. Eu descobri com 14 semanas de gravidez que eu tinha perdido todo o meu líquido amniótico. Estava zerado, não tinha nada. Aí começou o acompanhamento semanal e às vezes eu acabava ficando internada. E foi numa dessas internações que eu conheci a Juliana. Estava internada já tinha alguns dias e eu tinha que ter o acompanhamento frequente ali, bem de perto, para monitorar o batimento do bebê, fazer ultrassons. Não dava para ver muita coisa na ultrassom porque eu não tinha líquido amniótico, ele não estava mais desenvolvendo. Então aquilo acabou colocando a minha vida em risco, era por isso que eu estava Hospitalizada. Exatamente. Eu achava estranho porque, até por eu ser profissional da área de saúde, eu via que não era comum aquela quantidade de visitas que ela tinha, tanto da equipe médica como da equipe da enfermagem. A enfermeira ia de 1 hora a 1 hora e meia, né, esse intervalo, a cada 1 hora e meia, na verdade. Eu lembro que esse tempo ficou bem marcado, porque eu falava, tadinha, ela não consegue descansar. Quando ela tá cochilando, chegava alguém, ela tinha que tirar lençol, coberta, né, e tal, para ouvir os batimentos do bebê. E era muito, o tempo inteiro isso. E eu falei assim, tem alguma coisa aí essa gestação aí, não, tem alguma situação. Mas, como eu não conhecia, eu internei tudo, fui para a sala, né, ter a Alice, e depois de algumas horas da recuperação, retornei para o quarto, e ela ali com o esposo e o meu começaram a conversar. Ali começou também uma grande amizade, né? Os nossos maridos são muito amigos até hoje. E fomos conversando, começou por causa de uma poltrona, e eu comecei a falar de Jesus, isso ainda voltando da anestesia, né, André? Na época eu era católica, eu não tinha um contato assim com pessoas evangélicas, eu não tinha o costume, entendeu? Eu não lia a Bíblia, eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Como a Juliana me apresentou Jesus, o amor de Cristo, ela começou a evangelizar ali, sabe, devagar, com cautela, com cuidado, com amor, com zelo. Aí ela precisou pegar alta para casa, ela pediu o meu número, nós trocamos contatos e ela começou a me mandar mensagem. Perguntava como eu estava,
perguntava como estava sendo, se eu ainda estava internada. Isso foi no final de novembro, quando foi dia 3 de dezembro, o meu filho nasceu. Só que horas depois eu o perdi. Ele não resistiu por conta dessa complicação que eu tive na gravidez. E para mim foi um momento muito delicado. Eu vi ali como se eu estivesse vivendo num pesadelo. Aí eu, como me comunicava com ela praticamente todo dia, eu falei para ela o que tinha acontecido. E ela dizia assim: ai, como eu queria te dar um abraço. Só que Meu, ela estava de resguardo, o neném sim. dela tinha acabado de nascer. E ela sempre me mandava mensagem, preocupada, perguntando como eu estava, como é que estava o meu emocional. E, só que depois que ela pegou alta, eu peguei Covid. Isso foi em E 2020. eu lembro que antes de eu sair da maternidade, eu acredito que foi no dia, Deus me deu uma palavra e eu disse, não te Isso, preocupa que Deus vai te dar o teu Isaac. foi. Ela falou: descansa, não te Descansa teu preocupa, coração, que Deus vai te dar o teu Deus vai Isaac. te dar o teu Isaac. Isso foi uma coisa que ela sempre fez questão de frisar em todas as nossas conversas. Eu dizia: ai, Ju, eu sempre quis ser mãe, eu tô sofrendo, sabe? Aquele momento de luto. Apesar de a gente ter acabado de se conhecer, mas eu me pegava muito com ela. E ela sempre me dava essa palavra, sabe? Assim, calma, descansa, Deus vai te dar o Isaac, Deus vai te dar o teu Isaac, Deus vai te dar o teu Isaac. E ela nunca deixou de falar isso pra mim, nunca. Verdade. E ela me convidou pra ir pra célula dela. Que era uma célula que nós Que, éramos ministrados. Na isso, casa não era eu que ministrava ainda nessa época, era a é, minha líder. nós fomos, de fato, foi um mover sobrenatural de Deus. O meu marido, que eu achava que ele era muito mais resistente do que eu, ele foi tocado de uma forma que eu não consigo explicar. Eu sei que ele chorou muito nesse dia. Nós ainda fomos umas 2 vezes para a célula. Nós fomos para a igreja, ele também foi muito tocado na palavra lá na igreja. Na Deles. igreja católica, onde nós frequentávamos, nós tínhamos algumas responsabilidades, né? Nós participávamos de pastorais juntos. Então, Por conta disso, a vocês gente sumiram um acabou pouquinho, né? se afastando um Tentando se focar. pouco, que a gente nunca perdeu contato. A Juliana sempre ali orando, Mandava oração de mandava madrugada. mensagem. Isso. Aí ela dizia assim: ai, Andrea, lê versículo tal, lê o livro de Tiago, que é pequenininho, é só 5 capítulos. Aí no outro Verdade. dia, e aí, tu leu? O que Assim, que tu o entendeu? que tu Tem alguma dúvida? entendeu? O que te falou no teu, o Era que só que pra Deus te saber se ela falou no tinha teu lido mesmo. coração? Eu acho que isso era um teste. E ela sempre foi muito assim, sabe? Ela explicava. E ela sempre dizia: olha, isso está na palavra, eu posso provar. E ela puxava na palavra, mostrava. E isso acabava cativando, sabe? E o meu marido às vezes dizia assim: mas e assim se for assim? Ela: não, mas está na palavra, está escrito assim. Meu marido sempre foi Ele muito questionava questionador. mais. É. Ela me falava, eu lia e eu ficava quieta, não fazia pergunta, porque já o meu marido não, ele ia e ela vinha, dizia: não, mas na palavra está escrito assim. E ele ia: Mas nunca foi conflito, era, eu via que não, eram indagações mesmo, isso, curiosidades, assim, curiosidade. não, mas eu aprendi a vida toda assim. Eu disse, não, É, mas não é assim, a palavra diz isso, mas sempre com muito amor, assim, nós nunca isso. tivemos um choque. Eu sempre pedia muita direção de Deus, assim, para não ferir isso. Pessoas, assim, realmente ativas, né, na comunidade deles lá. Então, eu, foi uma coisa, assim, muito de Deus mesmo, 2 anos 2 anos, ao sim. todo. Ele estava com 6 meses de idade, Isso, a Andra me manda uma mensagem. isso. Eu falei: Ju, eu tenho um negócio pra te contar. Aí Aí eu ela: o falei, que foi? Eu falei: eu estou grávida. ai, Mano, eu também! vou marcar o parto mesmo dia no mesmo quarto. Eu descobri essa gravidez, eu tive algumas crises de pedra na vesícula e fui parar no hospital com muita dor e eu não sabia que era pedra na vesícula. Aí, quando eu fui fazer o exame, acabei descobrindo que eu estava grávida. Naquela bateu a felicidade, bateu o medo, e eu fui contar pra ela: Juliana, eu estou grávida. Ela: meu Deus, eu também tenho um negócio pra te contar. Eu digo: o que foi? Eu Eu também tô desesperada, porque eu grávida. tava com uma bebê de 6 meses. Comecei meu pré-natal, comecei a tomar meus remédios, gravidez de risco, tinha que ter aquele acompanhamento, aquele cuidado todo. Só que eu estava tendo crises de pedra na vesícula de forma frequente. Então, em uma dessas crises, no dia 22 de outubro, eu fui para o hospital de novo. Um mês. Um mês depois. Isso, um mês depois. Você foi. Ah, eu tinha que
fazer os exames, né, para ver como estava o bebê, devido à medicação que eu tinha que tomar. E o médico disse para mim que eu tinha perdido o meu bebê. Mais um aborto. Mais um. Então eu fiquei em choque, muito triste. Cheguei com ela e falei: Ju, eu perdi o bebê, Por mensagem. por mensagem. Aí a mensagem que ela me manda: isso não tá certo. Eu falei: como assim não tá certo? Ela falou: Deus já me disse que ele vai te dar o Isaac. Isso não faz sentido. Foi isso mesmo. Aí Foram com essas palavras. eu falei, mas Ju, eu fiz uma ultrassom. Ela falou, isso não tá certo. Eu não sei não, eu vou para Deus, eu falei. Ela falou, eu vou para Deus, eu vou orar, porque isso não faz sentido nenhum. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que ela tá dizendo que não faz sentido? Eu fui no médico que falou isso. Bebê nenhum. Ela sempre dizia, Deus vai te dar o teu Isaac, não faz sentido. Deus já tinha me falado isso, que Deus vai te dar o Isaac. Fiquei revoltada com a notícia. Joguei as minhas vitaminas fora, bebi nesse período. Foi dia 15 de novembro, menos de um mês, eu tive outra crise. Fui pro hospital de novo. Lá no hospital, o médico falou assim, já que ela tá tendo crise, muito uma perto da outra, e já ela perdeu o bebê devido a essa crise, ela já vai pro centro cirúrgico. Vai fazer os exames, eu vou chamar o cirurgião, aí meu marido manda mensagem para minha mãe, manda mensagem para meu pai, manda mensagem para ela. Juliana, Ora pela Andra que ela vai ora entrar em pela Andra cirurgia. que ela vai fazer uma Vai tirar a cirurgia. vesícula. Isso. Eu colocava no grupo Aí a da Juliana, célula. da época da célula, orem pela Andra, ela vai Ela, fazer uma cirurgia. o médico disse que ela perdeu o bebê, porque eu não aceitava aquele Isso. decreto. Eu sempre dizia, tá Ela dizia, tá estranho. estranho. A Andra dizia assim, tu não tá sentindo nada? Ju, não. Eu fui fazer uma ultrassom, porque o médico queria ver se a minha vesícula estava inflamada. E a médica olhou para minha cicatriz da cesárea e falou assim, essa cicatriz está muito recente. Aí ela pediu uma ultrassom, e nessa ultrassom, a médica vira para mim e diz assim, não te preocupa, o teu bebê tá bem. É. Aí eu olhei para ela assim, aí eu, que bebê? Ela, o teu bebê. Aí ela vira o monitor e tá lá, o bebê. As mãozinhas, as perninhas, a cabecinha dele. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Parecia assim que ele estava nadando. E eu olhando aquilo, eu pensei assim, isso não é real. Eu olhei pro meu marido com o olho enorme, parado, não disse nada. E eu, doutor, isso não tá certo. Aí ela, por quê? Eu falei, eu tive o diagnóstico de aborto. Ela, então você engravidou de novo? Eu falei, mas não é possível, não tem nenhum mês. Estava no período de resguardo. Ela falou assim pra mim, você não sofreu um aborto. O seu filho tá aqui. E sendo que na primeira ultrassom tinha dado que tu não tinha nada. Exatamente. Tá. E, doutora, tá certo isso? Doutora, ela tá aqui, você Acabei tá bebendo com... e, Acabei né, bebendo, joguei minhas vitaminas fora, depois veio a me sentir culpada, meu Deus, se aconteceu alguma coisa com meu filho. Deus tava ali com a sua poderosa mão sobre a minha família. Eu fiz a cirurgia. eu lembro Aí que o o meu Tony marido ligou, liga pra Juliana. suspende a cirurgia, não vai ter mais cirurgia, A porque a Andra Andra não vai tá mais pra grávida. Eu, cirurgia. Aí ela, como o assim? quê? De novo? Como assim? Aí ele, Isso não, não não é vai. de novo, ela não perdeu o bebê. Aí ela, a Eu primeira coisa falei! que ela falou, eu sabia, eu te falei que Deus ia te dar o Isaac, eu sabia que isso não estava E certo. o teu Isaac, assim. Esse é o teu Isaac. E a gente não sabia ainda o Passou, que era, né? nossa, quando deu pra ver o sexo, eu falei pro médico, ele falou assim, você quer fazer surpresa? Eu falei, não, eu quero saber, me diga o que que é. Aí ele falou, é um menino. E eu revelei ao meu marido que era um menino. Eu falei, amor, que nome que a gente vai colocar nele? Aí ele olha pra mim e diz assim, meu bem, ele já tem nome, faz tempo. Glória a Aí eu, Deus. qual o nome? Ele falou, o nome dele é Isaac. Fiquei muito E feliz. isso foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu já tinha vontade de botar esse nome, mas eu não conseguia dizer pra ele. E ele partiu dele, a iniciativa foi dele. Ele disse, ele já tem um nome, o nome dele é Isaac. Não há o que questionar. É o filho da promessa. Aí foi quando eu falei pra Ju, o nome dele vai ser Isaac. Aí ela, meu Deus, eu te falei que ele ia te dar, E aí eu Deus ia te dar o descobri também que eu tava Isaac. grávida de um menino, que era Isso, que é o Telzinho, né? Botelzinho. E aí, quando eu tava com 7 7 meses de meses. gravidez, nós fomos morar fora do país. Nós fomos Isso. morar em Portugal. Mas eu disse, não se preocupem, que eu vou continuar
Orando, intercedendo. orando, consolidando, Isso. porque não tinha só a Andrea, né? Inclusive nessa época eu também estava com uma outra discípula assim, bem de perto mesmo. Se tudo der certo, quem sabe ela vem por aqui também. Cheguei lá, me estabeleci, já ligando, assim, 2 dias depois, já falando, entrando em contato com elas. A minha vida foi se organizando tudo, mas tivemos os bebês, né? No mesmo Tanto no mês. mesmo mês. No O mesmo meu mês. nasceu no dia 2 de maio Maio. e o Isaac nasceu dia 23 de maio. de maio De também. maio também, os Então a gente dois. estava ali mais ou menos de novo na mesma época, né? Eu falei, meu Deus, Isso. é coisa de Deus mesmo. Resguardo ali no mesmo tempo, só que agora ela estava em Portugal. Só É. que aquele contato sempre permaneceu. Me tocou para eu ter uma célula online. Assim, bom, como é que eu faço para reunir e ministrar essa galera para otimizar meu tempo, né? De uma vez só, olha, o digital já estava aí entrando, né? Já é um projeto, né? E aí foi quando eu orei, assim, eu falei, cara, eu vou começar a fazer célula online com as meninas de lá do Brasil. O nome da célula era As Filhas do Rei. Foi a Filhos do primeira Rei. célula que eu tive. Aqui era às 8 da noite, né? Isso. E lá era o de quê? madrugada. 1 hora da manhã, mais ou menos. Ministrava para elas. Na época, os meninos Toda eram bem bebês, né? terça-feira. Era toda terça-feira. Eu lembro que eu botava, o Telzinho nessa época já tava dormindo, mas às vezes a Andra ficava amamentando, né? Ela dizia, ó, não tô falando nada, mas eu tô Mas eu tô aqui. aqui. Ela botava no mudo, mas as meninas interagiam e tal. E foi um tempo muito lindo, né? A gente ouviu muitos Era testemunhos. só de mulheres. Aí Era o só de meu mulher. marido fazia o seguinte, eu tava aqui na ligação, na chamada, aí ele sentava escondido do meu lado pra ficar ouvindo E teve um dia que a eu vi, palavra. não foi? Ele viu. Aí eu falei, Ela viu essa o célula é só de braço. mulheres, esse braço aí. Aí ele meteu a cara assim na tela e disse assim, oi. Aí as meninas tudo, ai, eu posso só ouvir? Mas nesse dia nós estávamos falando sobre um tema bem neutro, assim. Isso. Neutro, né, não era nada específico. E aí ele falou, eu posso ouvir? Aí eu, pode, fica aí. E ele ia ouvindo, ele tinha aquela curiosidade, né, de ouvir ali o evangelho. Passou um ano. Não, aí Foi um a ano gente foi pra depois. igreja. E aí ela falou assim, Ju, eu falei assim, por que tu não faz uma aliança com Deus? Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu falei assim, glória a Deus. Foi. Aí ela falou assim, tu tem alguma igreja para me indicar? Eu falei assim, ó, eu tenho que falar daquilo que eu acredito, né? Que foi onde eu fui alcançada, de onde eu vim. Inclusive a igreja que eu estava lá em Portugal é embaixo da Visão Celular, né? Do modelo dos 12, da onde qual a minha líder daqui me enviou para lá. Beijo para meus pastores lindos de Portugal, que eu amo. Eu continuei embaixo da Visão. Eu falei assim, então, como eles estavam aqui, né, para ficar discipulando ela de lá, não tem aquela coisa do abraço, do toque. A visão celular a gente tem passo a passo, né, vamos dizer assim, para encontro com Deus, pós-encontro, escola de líderes. E ia ficar um pouquinho limitado para eu ficar de lá. E tinha ele também, né, que eu não podia consolidar ele, por ele ser homem. E eu falei assim, por que vocês não vão lá na igreja? Vocês já sabem onde é, já conheceram a pastora de lá. Aí eu mandei mensagem para nossa pastora daqui. Falei, olha, eles vão aí e tal. Aí eles foram, né? Num domingo de noite. E foi assim um domingo que meu marido foi muito tocado pela palavra. Ele chegou a chorar, né? Foi a apóstola que ministrou nesse dia. Foi muito bonito. E passou disso, a gente chegou em casa, não comentamos sobre o que aconteceu na igreja, porque ele tinha chorado muito. Aí, quando chegou no outro domingo, eu doida pra voltar lá. Só que eu não sabia como falar isso pro meu marido. E eu lembro que você me falou isso. Aí eu foi falei, lindo, Tony foi lindo, Tony chorou. chorou, eu quero ir de novo, Eu falei, vamos mas eu não sei orar. se ele quer ir. Próximo domingo chegou próximo do horário, aí ele olhou pra mim e ele falou, você não vai se arrumar, não? Aí eu fiz a desentendida, né? Eu digo, pra quê? Aí ele, pra nós irmos pra igreja. Eu falei, pra qual igreja a gente vai? Ele lá da Juliana. Aí, eita, pulei da cama, feliz da vida. Da Juliana me de arrumei. Jesus. Fomos. Aí foi outro culto poderoso. Chorou. Eu acredito que no terceiro culto fizeram um apelo e eu senti no meu coração de aceitar Jesus publicamente. E eu fui lá na frente. Quando eu tava lá na frente, eu sinto alguém pegar na minha mão. Eu tava chorando muito. Quando eu abri meu olho, era meu marido. Os dois aceitaram Jesus no mesmo dia. Jesus segurando na minha mão. Quando eu abri meu olho que eu vi que era ele, eu falei, meu Deus, obrigada. Porque eu tinha muito medo
E eu tinha feito uma oração para Deus, eu falei: "Deus, eu não quero ir sozinha para a igreja. Eu quero que o meu marido vá comigo, mas eu não sei como fazer isso". E a importância, né, de se posicionar, né, André? Porque Isso, ela de acabou se orar. posicionando, buscando verdadeiramente a Deus ali, pediu ajuda, né? Eu sempre digo isso, que muitas vezes a gente é ferida com pessoas ou por pessoas, se é querer se afastar, não querer mais se aproximar. A gente hoje vê muitas pessoas feridas, né, com denominações, muita gente aí solta por conta disso, de frustrações com Isso, liderança, mas pessoas ferem, mas também existem as pessoas que que curam, que são curam. um canal de bênção. E nós podemos Exatamente. escolher, a Bíblia fala que, né, que o bem e o mal, ele tá ali. Nós temos o poder de escolher. E isso foi muito importante. Às vezes você que está em casa, você está afastado, ou você ainda não conhece Jesus, tem medo, ou então quer estar esperando pelo marido se posicionar, vá você, dê o primeiro passo, Isso, é né? muito Não importante. espere, porque aqui é um exemplo de uma mulher que soube se posicionar, né? Orou do jeitinho dela, ali ainda estava começando. Eu sempre falava isso para você, né? Deus não quer É. orações perfeitas, Eu com dizia palavras difíceis e bonitas. Deus quer orações sinceras. eu dizia: "Ju, eu não sei orar". Eu dizia: "Fernanda, Ju, eu não sei orar". Ela: "Ora do teu jeito, só Fala abre o pro teu teu coração pai. para Deus, fala para o teu pai que ele vai te ouvir". E eu tinha feito essa oração, eu falei: "Deus, eu quero estar lá, eu quero ir pra igreja, só que eu não quero ir sozinha, eu quero que meu marido vá comigo, mas eu não sei como fazer isso". Deus foi agindo, né? E Deus foi trabalhando ali nesse tempo, a Juliana dizia: "Olha, lê livro tal", e ele começou a ler a Bíblia. Foi. Ele partiu dele esse interesse, a Juliana ia, incentivava, ele ia lá, lia, E ele, estavam aí ele falava, conversar. rapaz, esses irmãos de José é muito E se ruim. fosse Se eu, fosse eu. era assim E foi mesmo. assim o processo E deles. Foi muito aí linda a nós caminhada. aceitamos Jesus juntos. Eu liguei pra Juliana no dia quando a gente Mandou chegou, eu foto mandei com a umas pastora, não fotos, foi? eu falei: "Ju, a gente aceitou Jesus". Aí Ela: "A eu, gente?" Eu falei: "Nós 2 no mesmo dia". honra dupla. Ela lá em Portugal, Sim, eu lá ainda. lá Do outro lado do aí oceano. nós começamos a caminhar na igreja. Ela, numa ligação, ela voltou para Portugal, de Portugal. Isso é assunto para outro Isso, vídeo. fica Próximo. Mas eles estavam também diretamente isso, envolvidos e nós acabamos tomando a decisão de voltar para Manaus, né? Lógico que embaixo de uma direção de Deus. Deus falou isso. conosco, comigo, com meu esposo, que o nosso tempo naquela terra tinha acabado. Foi uma renúncia, não foi fácil, porque nós estávamos muito bem estabelecidos, graças a Deus lá. A mão de Deus esteve sobre a nossa vida o tempo inteiro. Graças a Deus nós tínhamos uma vida assim muito boa lá. Não foi porque não deu certo, não foi porque a gente estava passando perrengue, muito pelo contrário. Eu tive uma vida em Portugal que tive coisas lá em 2 anos, 2 anos e meio, foram quase 3 anos que eu não tive no Brasil, né? Aqui em Manaus, no caso. Então, assim, a gente tinha uma vida muito boa, a gente já estava conhecendo outros países, estava viajando, e Deus disse: o tempo de vocês nessa terra acabou. Isso. Volta. Volta porque eu tenho um propósito, volta porque Deus, eu creio assim que Deus também queria tratar muito com meu marido. A palavra que Deus colocou na boca da minha pastora na época, ela foi que eu precisava voltar porque existia ciclos que precisavam ser encerrados aqui, né? Como Deus tinha dado esse comando de voltar e que para ela estava sendo muito difícil. Eu lembro que ela usou uma frase assim: "A sua ida para mim está sendo um parto, mas vá, filha, é necessário. Se Deus falou com você, eu sei que você é uma mulher de oração, obedeça, porque existem ciclos que precisam ser encerrados lá". E com meu marido era que Deus tinha grandes planos para ele aqui. E ela sabia de tudo através de uma ligação e teve testificação, o Senhor confirmou, e E enfim, eu nem era de ligar pra Juliana. Nesse nesse dia, dia o Espírito Santo tocou no meu coração, liga pra Juliana. Eu liguei e ela disse assim: "O que que aconteceu? foi, eu Tu tá achei me estranho, porque ela ligando?" não era de ligar. Eu nunca fui de falar muito, sabe. Então eu sempre tive uma Deus tá dificuldade trabalhando de dizer pra ela: "Olha, eu tô passando por", quando eu chegava a falar é porque já estava demais. demais. Deus foi traçando essa amizade, essa Isso, confiança, né? Ela foi se abrindo e graças a Deus foi até hoje é assim. Que eles
comentaram que ia para a igreja, aceitaram Jesus. Eu falei com a minha pastora, tinha sido, porque quando a minha discipuladora morreu, tinha a nossa pastora, que era a pastora da igreja, e tem a nossa apóstola. E quando a minha discipuladora morreu, a nossa pastora que acolheu, ela falou, agora vocês vão ser da minha célula, e nós caminhamos um pouco com a nossa pastora, foi quando eu fui para Portugal, eles me enviaram, e eu liguei para a pastora, eu falei, olha, tem como a senhora receber a Andrea aí para mim, fruto de um árduo evangelismo de apenas 2 anos, e assim, ela também ainda estava muito machucada, né, a questão da perda do Miguel, essas situações todas, e ela precisava ainda passar por alguns processos. E a minha pastora prontamente, claro, filha, a base foi muito acolhedora. E aí, a ligação, né, a gente já tinha recebido esse comando de Deus, e eu falei para meu marido, nós vamos obedecer, eu não quero, não é o que eu quero, não é o que a gente queria. Eu já tinha projetado a minha vida lá, que eu ia ficar lá até morrer, meu filho é português, nasceu lá, e para mim a minha vida já estava estabelecida ali, a gente já estava vendo casa, já tinha financiamento para comprar imóvel, já estava vendo isso. E eu tinha sonhado justamente com uma mudança. Antes eu tinha sonhado com uma mudança muito grande, mas eu achava que era como a gente estava vendo para comprar um imóvel, a gente estava orando para ver qual seria. Aí Deus vem e diz: não, teu tempo aí acabou, volta. Para mim foi um baque muito grande. Hoje eu estou bem consolidada, mas ainda sinto falta. Fiz Tu amizades. ainda voltou ao tempo do nosso batismo, né? Sim. Nos batizamos no mesmo dia também. Eles eu se e meu batizaram marido. no mesmo dia, e eu lembro que quando eu cheguei, estava tendo um encontro de casal na base. Isso. Eles sabiam, nós chegamos na madrugada do dia 15 de junho de 2024. 2024. E aí, na madrugada, era um sábado, e à noite ia ter um encontro de casais. Eu falei, André, nós vamos, não fala pra ninguém. A minha apóstola sabia, né? Eu já tinha conversado com ela antes de vir, o comando que Deus tinha dado, que era pra gente voltar, a gente já tinha empresa lá, carro, e Deus providenciou tudo. A minha apóstola sabia, eu comprei os ingressos do jantar. Quando nós chegamos na base, eu e meu esposo, né? Todo mundo ficou assim, como assim? Meu Deus! O meu pastor olhou pra mim e falou, você sabia? Eles ficaram bem impactados. E aí, só que eles achavam que a gente estava de passagem. Eu falei, não, a gente veio pra ficar. É de férias. Eu falei, não, a gente veio pra morar. A gente já tinha visto uma casa, uma outra discípula minha que conseguiu tudo, agilizou tudo. Assim, foi uma bênção também, né, na minha vida. E aí nós chegamos, fizemos esse retorno. E aí já estava marcado, né, o batismo deles na sede. E eu falei, vou estar aqui no batismo e tal. E fui pro batismo deles, estava presente. E foi lindo, foi muito lindo. Nós choramos, nos abraçamos muito. Eu fiquei muito feliz por ter feito parte, né, desse momento. E aí, daqui um pouquinho, acho que foi o quê? Questão de 2 meses, ela tinha um encontro dela. E aí, nessa época, ela já estava caminhando com a pastora. Minha mãe foi para o encontro, no mesmo encontro que ela, e foi muito lindo, foi impactante. Foi a única coisa que vocês não fizeram juntos. Porque ele tinha que o nosso ficar bebê, com o Isaac. Aí ele foi primeiro. E foi quando eu conheci o Isaac pessoalmente também. Foi. Pena que ele saiu agora com o pai, não tá aqui, senão nós íamos mostrar. Mas ele é o Ctrl-C, Ctrl-V, sabe aquela coisa do copinho faz igual? E eu lembro que ele era meio arisco, assim, né? Que eu ia falar com ele, e aí ele, meu filho, não faz isso, ela te profetizou tanto. Um amor, uma bênção. Foi pro encontro, todo o encontro. Agora tá aí, já tem quanto tempo que vocês estão caminhando? 3 anos. Depois disso ele foi pro Legendários. Foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado, foi junto com meu esposo. Meu esposo foi também, levou uma turma, assim, graças a Deus, que são a maioria dos nossos discípulos. Deus tem feito um mover, assim, muito grande, graças a Deus. Deus tem trabalhado, tem quebrantado, tem levantado homens, mulheres. E estamos aqui, né, ela é minha irmã. Eu pedi de volta, mas a pastora disse que não. Até porque também o esposo dela caminha com um pastor, é outro nível, é outro patamar. Aí eu disse, não, deixa quieto. Mas a gente ainda acabou fazendo um processo que foi necessário, que era ainda uma coisa que ela tinha conversado comigo lá atrás. Eu conversei com a pastora nos autorizou, nós fizemos embaixo de bênção. E nesse dia eu fiz um desligamento. Fez o desligamento, mas parece que ligou mais. Verdade. Graças a Deus, minha pastora é uma mulher de Deus, é uma mulher que super entende. E ela até fala, né, que você tem 2 mães, né? Ela diz. Porque ela não é pastora também, ela é muito
ela não vive exclusivamente para o ministério, ela é uma gestora de uma escola, ela também. Então, assim, ela não tem essa questão de ciúmes, essas coisas, ela é muito bem resolvida com isso, graças a Deus. Eu sei o meu espaço na vida da Andrea e eu sei que nós reconhecemos também a autoridade da minha pastora, nós sabemos, entendemos que ela é a líder dela, mas existe essa amizade, como é uma irmã querida, né? Tem tido, Isso. às vezes aparecem umas lutas, gigantes se levantam, inclusive Ainda há pouco, nós tivemos resposta de a resposta de oração. mais uma oração, assim, foi Foi, incrível esses dias, assim, foi incrível. aconteceram umas situações, na hora que eu estava preparando o mamar do meu filho, o Espírito Santo falou isso comigo, que eu estava orando de um jeito, eles não queriam, né, se desfazer de algo, mais uma vez a renúncia foi de uma forma assim que veio e a gente não estava entendendo se aquilo ali era contra-ataque, se era Deus que estava tirando para dar algo melhor, não tinha conseguido discernir ali. Foi tudo muito rápido e pedindo para que o Senhor fizesse o esposo dela ganhar graça diante da situação, da pessoa. E orando, orando, e Deus não estava falando nada, e ela angustiada, e eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Foi no sábado, no último sábado, eu estava preparando o mamar do meu filho, e o Espírito Santo disse assim para mim, você já viu Deus tirar algo para dar um inferior, algo menor? Deus sempre dá algo maior. E eu falei, é verdade, Senhor. Eu sempre prego isso, eu vivo isso. E eu sempre digo isso para os meus discípulos. Quando Deus te diz não, ou é por livramento, ou é porque Deus quer te dar algo melhor. Acredite, creia. Por mais que no início a gente não entenda, parece que o chão vai abrir aos pés, assim, mas sempre Deus, ele é especialista em nos surpreender. No E eu disse processo. para ela. Aí eu fui conversar com ela. Deus, como é que eu vou dizer para ela que ela vai ter que se desfazer dessa situação? Porque nós estávamos orando para que não, né? Aí ela falou, aí eu falei, pois Isso amém. agora, essa semana Nessa agora. semana, é verdade. Foi sábado, né? Aí, quando ela me Não, falou, aí eu falei no sábado à foi no noite, né? Eu falei, sábado de olha, o Espírito madrugada. Santo me falou uma coisa, a gente vai ter que Isso. mudar a rota da nossa oração. Foi. Pro meu marido. Aí eu falei, Senhor, fala com ele. Quando foi no culto de domingo, Deus falou Nosso culto de muito manhã, não foi? forte. Foi. Nosso culto é de manhã na nossa igreja no domingo de manhã. Foi, falou muito com ele. E Quando aí chegou no na final do palavra, culto, ele chegou comigo e falou, amor, nós vamos entregar nas mãos de Deus. eu vou Eu vou fazer fazer diferente, eu vou fazer diferente. desse jeito aqui que Deus falou comigo, que era o que Aí Deus tinha que falado é comigo. exatamente. Se Ju, ele vai fazer assim, glória a Deus, tá alinhado. Eu falei, as coisas Tá de Deus alinhado com não Deus. tem confusão. As coisas de Deus são boas, Perfeitas perfeitas e agradáveis. agradáveis. Mesmo quando a gente não entende o processo, pode doer. Mas como eu vivi na minha vida, eu tive a perda do meu primeiro filho. E para mim, naquele momento, era como se a minha vida não fizesse mais sentido. Só que eu aprendi também que Deus, ele traça rotas para você, Sim. né? E você tem que confiar, mesmo que você não entenda, mesmo que, meu Deus, por quê? Eu queria tanto, o que é que eu fiz de errado? Aí vem a culpa, Vem a os culpa, eu fiz alguma questionamentos. coisa, mas confia. Se Deus O quiser, importante é não se não. paralisar, né? Isso, é não desistir, não se afaste, permaneça, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja chorando, permaneça na presença do Senhor. Porque Deus, ele vê cada lágrima que você derrama. Como ele viu a minha, como ele vê de tantas outras pessoas. Sim. Então, assim, E hoje Deus, ele acaba te usando, né, André, para isso, outras para outras pessoas que têm pessoas, passado por isso. testemunha. A gente aprendeu que Deus não une pessoas, une propósitos. Exato. E eu nunca entendi o porquê que eu tinha passado por isso. Deus, ele traz a cura. No momento que eu perdi o meu filho, a parte que mais doeu foi quando eu saí da maternidade, ali na porta da maternidade, na cadeira de roda, enquanto meu marido foi pegar o carro. E eu vi outra mãezinha saindo com o bebê no braço e eu não. Um vazio, né? E aquilo ali para mim foi como se tivesse rasgado meu coração. E eu dizia que eu tinha muito medo. Quando eu engravidei de novo, eu tinha muito medo de sair mais uma vez da maternidade com os braços vazios. Só que ela sempre disse, não vai ser assim, Não vai ser. não vai ser assim. Tanto que foi uma gravidez tranquila. O Foi bebê uma nasceu gravidez, lindo, ele nasceu perfeito. saudável. E eu fui para a mesma maternidade, os Puxou pra mesmos mãe, é o cone profissionais. da mãe, nasceu lindão, ó.
Perfeito, meu filho é lindo. Ele é mesmo, menino dócil. Eu lembro que quando eu saí da maternidade com o Isaac no colo, e mesmo na época que ele nasceu eu ainda não era convertida, mas Deus, eu já sentia Deus perto de mim. Eu já tinha tanta intimidade, mas eu sabia que ele estava ali. E eu senti. Só que eu só fui entender depois que aquele era o meu processo de cura. Por mais que ainda ficasse alguns resquícios de dor, mas aquele foi um processo que eu precisei E hoje, se para tu me pudesse curar. falar para alguma mãezinha que está passando, né, por essa situação, de repente, em algum momento, esse vídeo chegue até as mãos de uma pessoa que esteja passando por isso, ou de alguém que conhece, alguém que acabou de passar por essa situação de perder um bebê, né? Há 6 anos atrás, Deus mudou a tua história. Hoje tu tem um casamento, graças a Deus, abençoado. Vocês, vocês hoje já estão fazendo escola de líderes aí, se preparando já para começar aí a célula de vocês, cuidar de vidas. É isso que eu falava para ela, que às vezes ela dizia assim, Ju, eu não sei como te agradecer tudo que fez. Eu falei, não sou eu. Isso é o amor, é o plano de Deus. Eu só sou um instrumento. Eu só fui um canal de bênção que Deus usou, porque desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu disse isso para ela, eu disse, tudo que eu faço por você hoje, um dia você vai fazer por outras pessoas. Então, como você tem propriedade para falar disso, dessa dor, o que você deixaria agora nesses minutinhos aí finais? O que você diria para ela? Eu digo que eu sei que dói muito. Tem dias que não dá vontade nem de acordar. Permaneça em Deus. Não desista, não se afaste. Não deixe essa esperança que tem dentro de você morrer. Se você tiver que chorar, chore na presença de Deus. Se você tiver que gritar, grite na presença de Deus. Não se afaste. Às vezes a gente não entende. Realmente é difícil. Mas eu quero te dizer que Deus mudou a minha história. Ele me trouxe a cura. E assim como ele trouxe para mim, ele vai trazer para você também, com certeza. Mas você precisa crer, você precisa confiar. Acima de tudo, confiar. Porque vai vir os questionamentos, você vai dizer, meu Deus, por quê? Talvez você só tenha essa resposta na eternidade. Mas você só vai saber se você permanecer firme. Não se paralise, Não né? se paralise. Não se paralise no luto, se né? posicione. Porque o luto, ele tenta paralisar, né? O luto, ele vem, ele é necessário. Mas você não pode viver ali para sempre. Você tem que se levantar. Você tem que sair, você tem que reagir. E que existe vida depois disso, né? Existe, com certeza. Senhor, entrega nas mãos de Deus. O Espírito Santo é o nosso consolador. Amém. A palavra diz. E o Espírito Santo, ele vai te consolar, ele vai te curar. Mas você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa querer ser curado. Amém. Então, seja curada. Então, assim, já que o Isaac chegou, né? Tá pega lá, fora. Pega lá esse milagre aí, pega o Isaac, o filho da promessa. Ele acabou de chegar aqui com o pai dele, nós vamos pegar ele para encerrar aqui o nosso vídeo. Olha aqui o Isaac. Olha aí, ó. Fala oi. Ele é tímido. Esse é o Isaac. Não? Isaac, olha aqui, dá um tchau. Dá tchau. Tchau, Isa. Joga beijo. Joga beijo. Diz assim, ei, ó. Diz assim para eles assim, ó, creia. Creia. Jesus te ama. Não. Então nós terminamos por aqui. Que essa palavra tenha alcançado seu coração. Fica com Deus. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo.